A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal, compenetre-se da importância das orações em conjunto, orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas, procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Pedimos que duvidem do que vocês vão ouvir e ler, mas se dê o direito da dúvida e pesquise, não seja guiados por cegos. Esse boletim dessa semana, como não poderia deixar de ser um condensado doutrinário, são ensinamentos divinos enviados a nós, os filhos de Deus. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. Neste início de terceiro milênio, a humanidade está entregue às mais terríveis depravações. Tudo isso foi previsto por Jesus em Mateus capítulos 24 e 25, que são as mesmas profecias do Apocalipse que estão contidas nesse livro da Revelação. Por que Jesus fez essas profecias? Porque sabia que a doutrina que seria entregue por ele a partir do Pentecostes seria corrompida, e a humanidade ficaria entregue a materialismos, depravações de variadas ordens. E quem corrompeu a doutrina de Deus? Quem foi o instrumento da corrupção? A Igreja Católica Apostólica Romana, ou a besta 666, que surgiria da cidade dos Sete Montes, que é Roma, e depois dela sairia o último do clero, o falso profeta, que de Bíblia nas mãos blasfema contra os dons do Espírito Santo. Tais corrupções começaram a ser escritas depois que fizeram a Vulgata, entre 380 e 410, Jerônimo Codificador adulterou bastante os textos do Novo Testamento, para melhor se impor a reis, povos e nações. Para começar, mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 10. Os corruptores adulteraram bastante os textos, para com isso manter o povo ajoelhado diante de Roma, através dos seus beligwins, que são os parasitas, profissionais religiosos, ganham dinheiro para dizer que ensinam as verdades de Deus. Mas para eles, até Deus deveria aprender com as suas mentiras. E tais adulterações estão contidas nos Evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos e o inconfundível Apocalipse. O Apocalipse, eles adulteraram a ordem dos capítulos para dificultar o entendimento das pessoas. Lê nesta ordem capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22 para se inteirar das verdades divinas. Vamos aprender com Deus uma leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio, o Brasil também sofrerá sua parte de sofrimentos, daqueles previstos por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, aqueles mesmos previstos no Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19, a virem por volta do findado segundo milênio. Não é em Nostradamus, Malaquias e nem na mensagem de Fátima que deveis buscar os motivos das terríveis punições, mas sim na Bíblia, nas verdades bíblicas e proféticas, porque tais punições constituem o produto das traições praticadas contra a lei de Deus e as graças do santo mediunismo, instrutor e consolador, o que Jesus chamou e chama a luz do mundo e o sal da terra, o fator que contribuiria
para a realização da divina civilização fraternista e universal, prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Virar as costas para a lei de Deus e as graças do sagrado mediunismo, a fim de adorar a besta e o falso profeta, previsto no capítulo 3 do Apocalipse, seria crime a ficar impune para sempre? Estudem, portanto, o que Deus quer de seus filhos. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo a aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código Moral de Conduta para o mundo e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último cetil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós, que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentre agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como podemos ver a seguir, ao encadeamento entre as promessas e os acontecimentos do Velho e do Novo Testamento. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação,
prepara um ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágio mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os grandes mestres e iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu. Para a genialização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra as línguas diversas e a outra as interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Da parte de Deus, Moisés e Jesus, esse divino documentário devia ser colocado ao alcance dos filhos de Deus, esparramados sobre a terra, para que, divinamente conscientizados, fossem realizando a divina civilização, apontada por Deus em Isaías, capítulo 11. Mas, onde estão os que procuram saber do que Deus aponta em Isaías, capítulo 11? O que desde 313 realmente procuraram são os dois imundos cleros previstos nos capítulo 13 do Apocalipse, que de tudo fazem para afastar do sagrado documentário, que tudo ensina sobre a lei de Deus e as graças dos santos mediunismos, instrutor e consolador, o que permite haver a perene revelação, a luz do mundo e o sal da terra. Mas, desgraçadamente, os filhos de Deus foram adorando os criadores de inquisições, os assassinos de portadores de dons de Deus. E como então fugir das punições previstas em Mateus, capítulos 24 e 25, e no Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19? Que podem merecer aqueles que fizeram e fazem fracassar a divina civilização prometida por Deus em Isaías, capítulo 11? Como até Jesus, Deus não entregou tudo sob suas divinas verdades. Fez Jesus vos avisar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E o pior, entendam, é que a besta corruptora e o falso profeta viriam para atraiçoar a lei de Deus e o santo mediunismo, criando o terrível karma negativo que está criado e trará profundos males, inclusive a bíblica expulsão dos cabritos. O Evangelho eterno de Deus, o divinismo, a chave iniciática total, Deus só haveria a prometer no Apocalipse,
14 versículos de 1 a 6. Leiam e releiam a seguinte suprema síntese, que faz parte do livro intitulado Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, ou espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos ou matéria, com a autodivinização do espírito ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total. Isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz que não procure entender isso. Coração do mundo e pátrio do Evangelho Eterno, de Deus, e não o incompleto ou adulterado pela besta. Eis o que marca o Apocalipse no destino do Brasil. Mas, para depois das necessárias limpezas, aprenda com a oração dos divinistas, dos realmente de Deus. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Os crimes da besta foram e são muitos, mas, lendo o seguinte aviso, tereis bom conhecimento. Aviso: mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante o texto do Novo Testamento, para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13. Que iria acontecer e aconteceu. E isso tudo será pago até o último ceitil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22. De ordem divina, o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas entrega Fubá para os pintinhos,
que era para os frangotes, e grãos inteiros para os adultos. E também contém prodigiosas orações, que muito irão valer nas horas muito tristes que virão, porque aquelas promessas divinas de Isaías capítulo 11 tenham vivência. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Reencarnação de Allan Kardec, Princípio Sagrado. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com os boletins e vídeos publicados semanalmente, os livros do Pai, os vídeos do Pai publicados mensalmente a cada final de mês, para que possamos aprender diretamente da fonte. Pedimos que continue compartilhando os vídeos em suas redes sociais e convidando seus amigos a se inscrever no canal e a divulgar a doutrina de Deus. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas.